E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós continuamos com a nossa série de mensagens no livro de Atos, hoje, no capítulo 16. Nós já passamos todos esses capítulos juntos, e hoje nós continuamos. E eu começo hoje o capítulo, na verdade, eu continuo no capítulo 16, porque eu falei no capítulo 16 semana passada, né? Mas eu começo hoje essa mensagem, não acabo hoje, porque eu não vou conseguir cobrir todo o resto desse capítulo hoje, mas hoje a gente lê. Mas apenas o foco da nossa mensagem hoje vai ser do versículo 11 ao 15, mas eu quero já adiantar algumas coisas para vocês, então a gente lê até o final do capítulo 16. E diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a cidade principal daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são os servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram-lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa,
serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse ao soldado: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitam publicamente, sem processo formal, e nos lançam na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, conduzindo-os para fora da prisão, pedindo-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Palavra de Deus. Então, na última semana, nós vimos a questão dos companheiros de Paulo. Aqui na sua segunda viagem missionária, nós vimos a adição de Silas, como que Silas foi parar com Paulo, depois da sua discussão com Barnabé, que separou do seu antigo companheiro de viagem. Então foi adicionado a eles Timóteo, o seu filho na fé, e também, por último, Lucas. Nós temos esses 4 homens agora andando juntos, esses 4 homens vão caminhar com Paulo, basicamente até o fim de toda a sua jornada terrena, no seu ministério terreno. Mas no capítulo 15 nós vimos algo que é muito importante no livro de Atos, que foi o primeiro concílio da igreja, que foi em Jerusalém por causa da discussão com os judaizantes. Se você se lembra dessa pregação, dessa mensagem, nós temos que Paulo e Barnabé haviam plantado igrejas, já feito a sua primeira viagem missionária e plantado igrejas, e a igreja está explodindo, a igreja no meio dos gentios está explodindo. Antioquia tinha se tornado um centro de uma igreja muito missionária, uma igreja muito forte na cidade de Antioquia, que era uma cidade também de uma expressão muito grande na época, e vai começando a tomar uma proeminência a cidade e a igreja de Antioquia, o que vai causar muita dor de cabeça para os judeus de Jerusalém, que começam a ficar enciumados por causa daquilo que está acontecendo em Antioquia e com as viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Então eles escutam que o mundo tem sido evangelizado. Então o número de gentios cristãos tem aumentado muito. Estamos em perigo. Temos agora aqui uma grande maioria esmagadora de gentios cristãos. Já não somos mais nós que estamos no controle de tudo isso aqui. Precisamos tomar alguma providência, porque logo isso será inconcebível, incontrolável. Então, nós temos esses judaizantes que vão para onde? Para Antioquia e se espalham ali para pregar um evangelho que não era bem aquele evangelho que Paulo havia pregado naquela região da Galácia. E eles começam a pregar um evangelho diferente e dizer que, não, vocês têm que crer em Jesus, mas crer em Jesus como Messias, vocês precisam adicionar isso também à circuncisão e à obediência à lei. Se vocês não forem circuncidados, capítulo 15, versículo 1 e versículo 5, se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. Aí Paulo e Barnabé têm uma discussão ferrenha com esse povo, e essa discussão chega a tal ponto que a igreja de Antioquia manda-os para Jerusalém, para que lá eles definam o que é o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? É Jesus mais a circuncisão? É Jesus mais as obras da lei? É Jesus mais o judaísmo? Eu preciso me tornar um judeu para depois me tornar um cristão? O que é o evangelho? Então, no concílio de Jerusalém, fica definido que o evangelho é a graça de Deus. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, isso mediante a graça de Deus. Não vem de nós, não está em nós, é graça. É graça. A partir do versículo, então, agora no capítulo 16, do versículo 11 para frente, perdão,
A partir do versículo 11 para frente, até o final, por isso que eu quis ler todo o texto, nós vamos ter os efeitos da pregação do Evangelho, ou os efeitos da pregação do verdadeiro Evangelho. Quando o verdadeiro Evangelho é pregado, nós vamos ter estes efeitos, nós vamos ter conversão, nós vamos ter libertação e transformação. Então, quando o verdadeiro Evangelho é pregado, nós temos conversão, libertação e transformação. E nós vemos isso em 3 momentos nesse texto. E é isso que eu quero deixar claro aqui hoje, por isso que eu li todo o texto, em vez de ler só o primeiro texto, ou só a primeira perícope. Nós lemos aí, então, do versículo 11 ao 15, a conversão de Lídia. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, nós temos essas 3 coisas: conversão, libertação e transformação. E nós vemos isso na vida de Lídia. Logo depois, nós vemos isso na libertação da menina, que estava endemoninhada. A menina que era escrava, que predizia o futuro, dava lucro aos seus donos, ela foi liberta daquele demônio. O apóstolo Paulo simplesmente vira para ela e diz: sai em nome de Jesus Cristo, e o demônio deixa. E depois, em último lugar, nós temos a conversão do carcereiro. Então, esses 3 relatos aqui, Lucas está colocando aqui para nos deixar claro e nos mostrar, quando o verdadeiro evangelho é pregado, este é o caminho, isso é o que nós veremos: conversão, libertação e transformação. Mas hoje o foco da nossa conversa aqui, da nossa mensagem, é a conversão de Lídia. Então, convido você a voltar para o versículo 11 comigo, que diz que, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, e principal cidade daquele distrito. Então, a primeira lição que eu gostaria de tirar aqui com vocês hoje, sobre esse texto e sobre essa viagem do apóstolo Paulo. Você se lembra que o apóstolo Paulo está viajando ali pela região da Ásia, pela região da Bitínia, pela região ali da Galácia, visitando as suas igrejas mais uma vez, as igrejas que ele já havia plantado. Ele tenta ir para a Ásia, no sul, porque ali nós temos igrejas que vão ser muito importantes mais tarde na caminhada, na vida do apóstolo Paulo. Nós temos, por exemplo, ali Éfeso, na Ásia. Mas o Espírito Santo não deixa que Paulo vá com seus companheiros para a Ásia. Ele tenta ir para o norte, para a Bitínia, mas o Espírito Santo também não deixa. Então só sobra 2 opções: ou a gente volta, o que não faz sentido nenhum, ou a gente continua andando. E aí, nesse tempo, ele tem essa visão em Troade de passar para a Macedônia. Macedônia, ali agora é a Europa. Eles saem da Ásia para o continente europeu. Filipos vai ser, então, a primeira igreja na Europa. A primeira igreja formada na Europa. Mas você percebe que o apóstolo Paulo ele vai passando, e Lucas ele vai nos citando cidades. E simplesmente o apóstolo Paulo ele nem para nessas cidades. Ele continua seguindo. Ele passa por cidades. E ele não para, ele não prega lá. Ele continua progredindo para aquilo que ele planejou. Então, o que isso nos ensina para nós? Paulo ele não prega em qualquer cidade, abre aspas, em qualquer cidade. Não que as cidades não sejam importantes, ou que ele não se importasse com as cidades. Contudo, o apóstolo Paulo ele tem uma meta, ele tem um planejamento, ele tem uma estratégia. Por que nós vemos o livro de Atos, e é assim que acaba o livro de Atos, quando nós chegarmos no capítulo 28, o livro de Atos acaba no capítulo 28 com Paulo em Roma. Mas Lucas não nos fala como que ele morre, não nos fala o que acontece com a igreja, não nos fala mais nada no capítulo 28, é meio que uma frustração para a gente como acaba o livro de Atos. Mas por que o livro de Atos acaba do jeito que ele acaba? Porque Lucas entendia uma coisa, esse era o objetivo desde o começo do apóstolo Paulo, chegar na capital do império, era pregar o evangelho na capital do império, porque Paulo entendia uma coisa, se o evangelho chegar na capital, se o evangelho chegar em Roma, acabou. Ele vai ser espalhado para o mundo inteiro. Então o apóstolo Paulo ele vai sempre parar nas principais cidades, rotas de comércio, onde tem fluxo de gente muito grande, indo para tudo quanto é canto, porque o evangelho vai ser propagado a partir dessas cidades grandes.
Cidades como Atenas, por exemplo, cidade intelectual do mundo, a capital intelectual do mundo da época. Então, vamos discutir filosofia? Vamos discutir com os filósofos atenienses. E é isso que o apóstolo Paulo tem. Então, isso serve para nós como uma advertência. Vamos plantar uma igreja? Vamos ter estratégias de desenvolvimento dentro dos ministérios, ou qualquer outra coisa. Nós temos que fazer isso com planejamento. E pensando, orando, buscando o Senhor. Nós não fazemos as coisas só porque deu na telha de fazer. Vamos plantar uma igreja, vamos plantar uma igreja. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Massachusetts, vamos plantar uma igreja onde? Naquela cidade, mas aquela cidade é a menor cidade do Massachusetts. Tá bom, mas vamos plantar a igreja lá. Em qual casa, em qual bairro? Não, aquele bairro lá, não, mas lá não tem nem como chegar lá, o GPS, nem rua tem lá. Quando que essa igreja vai crescer? Nunca. Então, Deus ele nos dá a capacidade intelectual, mental, para planejarmos e fazermos as nossas estratégias, mas no meio desse caminho, quem vai nos guiando é o Espírito Santo, para fazer com a sua vontade. Amém? Aí, a partir do versículo 13, diz um negócio que é muito interessante, que muitas vezes a gente passa batido. E a gente lê, por exemplo, esse pequeno trecho, do 11 ao 15. E a gente olha esse texto aqui, legal, a conversão de Lídia estava ali e tal, encontrou, e passa batido e o texto segue. Mas nós não nos atentamos aos detalhes do texto. Porque no versículo 13 diz que no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos, ou seja, ele não tinha certeza, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Opa, peraí. Tem muita coisa aqui. Porque se você conhece, se você já percebeu a estratégia do apóstolo Paulo, quando ele chega numa cidade, que ele já havia planejado, ele chega na cidade, qual que é a estratégia dele? Aonde ele vai pregar o evangelho em primeiro lugar? Numa sinagoga. Então ele chega na cidade, procura os judeus da cidade, acha a sinagoga, ele como rabino. E por que ele vai para a sinagoga? Porque ele é um rabino. E ele entendeu o quê? Que o Messias chegou. Ele vai para a sinagoga proclamar aquela que é a esperança de Israel, o Messias. Então ele chega lá e ele começa a proclamar: o Messias que vocês esperam chegou. E aí ele começa a provar nas Escrituras que Jesus é o Messias. Aí nós temos dois caminhos sempre. Ele vai ser açoitado, expulso, apedrejado, alguma dessas coisas. Se está vivo ainda, ele é jogado na cadeia. Depois disso, no outro dia, ele sai dali, vai para outra cidade, lá acontece tudo de novo. É o padrão do apóstolo Paulo. Procura a sinagoga, prega o evangelho, uns convertem, outros rejeitam, esses que rejeitam, bate nele, açoita, prende, solta, vai para a cidade. Ele sempre tem lugar para dormir. Free. Nunca precisou pagar para dormir. Por quê? Porque ele passa de sofrimento em sofrimento. É isso que ele vai escrever aos seus discípulos mais tarde. Mas aí ele chega na cidade, agora o problema é que ele vai para aquela cidade. Não tem nessa cidade o quê? Não tem uma sinagoga. Isso já é estranho. Já é uma coisa estranha. Não encontrando uma sinagoga, ele vai, se não tem uma sinagoga na cidade, deve ter um lugar de oração. O lugar de oração fica perto de onde? Perto do rio. Por que que o lugar de oração fica perto do rio? Porque no Antigo Testamento nós temos muitas cerimônias de purificação. Por exemplo, lavar pé, lavar mão, todos aqueles negócios, todos são... O que para nós hoje é higiene, lavar a mão antes de comer, para eles eram rituais de purificação, que estavam prescritos na lei. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que naquela época não existia água encanada, como nós temos hoje. Sabe aquela água quentinha que você abriu hoje, tomou banho? Não era assim que acontecia no primeiro século. As grandes cidades tinham o seu encanamento, a água chegava na grande cidade e abastecia a cidade. Mas ela não chegava na sua casa. Você não tinha água encanada dentro de casa. Então, se você tem os vários rituais de purificação, aonde que fica mais fácil você se reunir? Perto do rio. É por isso que, não poucas as vezes, as sinagogas eram construídas perto dos rios. Era muito mais fácil do que você ficar carregando um baldinho para dentro da cidade, para dentro da casa, para fazer seus rituais de purificação. Já estamos aqui, já faz aí. Não é mais fácil assim, mais simples assim? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque muitas vezes a gente pega esses textos aqui, por exemplo,
para usar eles como base para o batismo. E eu não estou falando nada de errado em batizar ninguém na água do rio. Mas aqui a gente escuta várias coisas e vários tipos de acusações do tipo, vocês presbiterianos, vocês são tudo católico e faz as coisas só por tradição. Como assim? Não, porque aqui ó, a Bíblia diz que ela foi batizada no rio, perto da água. Então a gente tem que batizar no rio, a gente tem que batizar na água corrente. E aí a gente tem maluco até hoje, quebrando gelo para colocar o nego lá dentro. Estou mentindo? Cada um com a sua fé, com a sua loucura. Aí, por que eles faziam isso? Por que eles estão perto do rio? Porque ela é batizada dentro do rio. Porque é muito mais fácil, você está com a água ali, você já batiza a pessoa. Porque você tem que estar perto do rio, o próprio batismo do apóstolo Paulo já é um problema teológico para você responder. Porque ele estava dentro de uma casa. Então, tinha uma piscina para mergulhar o apóstolo Paulo lá. Bom, você pode até crer nisso. E algumas pessoas vão acreditar nisso. Mas, enfim. Então, por que eles estão perto da água? Porque era uma coisa mandatória? Não, porque era prático. Porque era prático. Eles tinham os rituais de purificação que eles praticavam, eles estavam perto do rio. Era só por causa disso que eles se reuniam ali. Mas o fato deles agora conversarem com as mulheres, eles sentaram ali, se assentaram e começaram a conversar com as mulheres. Já tem Lucas já está gritando para você, nesse versículo, chamando a sua atenção. Para quê? Quando mulheres conversavam com homens em público, naquela cultura, naquele tempo? Nunca. Judeus não se sentavam com mulheres para conversar. Que legal, tem um grupo de mulheres, vamos sentar para conversar com elas. Não é assim que funciona a coisa. Então Lucas está gritando para você, tem um sinal vermelho aqui, presta atenção nisso aqui. Aí nós vamos entender o porquê que nós não temos uma sinagoga na cidade. Por que o apóstolo Paulo e seus companheiros não acham uma sinagoga na cidade? Por que não acham uma sinagoga na cidade? Porque não tem 10 homens na cidade para se formar uma sinagoga, que era o mínimo necessário para se ter uma sinagoga. Para você formar uma sinagoga judaica, você precisava ter, no mínimo, 10 homens, patriarcas, homens de família dentro da cidade. Então você poderia formar uma sinagoga. Eles vão para o lugar de oração, esperando encontrar o que lá? Homens judeus. Quando eles chegam lá, quem que eles encontram? Mulheres tementes a Deus. O que isso quer dizer? Que elas não eram judias. Elas eram mulheres que adotaram o judaísmo. Elas temiam a Deus, mas elas não tinham ainda se convertido ao judaísmo. Elas praticavam o judaísmo, elas gostavam do judaísmo, elas eram tementes a Deus. Aí você vai entender o porquê que ele não tem uma sinagoga na cidade, porque não tem judeu na cidade. Não tem judeu na cidade. Isso aqui é muito importante para a gente entender mais tarde a vida de Lídia. E quem é Lídia. E a partir do versículo 14, aliás, o apóstolo Paulo introduz, ou Lucas, nos mostra quem é Lídia. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então Lídia ela vinha de uma cidade chamada Tiatira. Você, se lê o livro do Apocalipse, você conhece essa cidade, porque essa é uma das cidades do Apocalipse. E essa cidade ela fica na região da Ásia, no distrito de Lídia. Então, provavelmente, o nome dela não era Lídia. O nome dela era alguma outra coisa, mas ela era conhecida pela região que ela veio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quase não tem mineiro nesse lugar. Aí você chega, aí você, é da onde? Apesar que mineiro é mais difícil você achar isso, mas você acha alguma pessoa, por exemplo, como eu, quando eu jogava bola, etc, etc, o povo me perguntava, mas de onde você é? Eu falei, sou do Paraná. Aí o nome, ninguém sabia o meu nome, mas o povo começava a me chamar do quê? De Paraná. Ou Paraná, ou Paraná. Eu falei assim, legal. Então as pessoas me conheciam por da onde eu vinha, não me chamavam pelo meu nome. Era o Paraná, não que esse seja o meu nome. Mas muitas vezes nós somos conhecidos da onde a gente veio. É o mineiro, é o goiano, é não sei o quê. Possivelmente esse aqui é o caso de Lídia. Não que o nome dela fosse Lídia, mas ela era da região de Lídia. E ela era conhecida porque ela vinha daquela região. Em outras palavras, ela é uma imigrante. Como você
como eu aqui, como talvez 99% de nós que estamos aqui hoje. Nós somos imigrantes. Ela saiu da Ásia e passou para a Europa, ou para a Macedônia, onde vivia. Tiatira era conhecida por ter muitas pessoas que trabalhavam com a produção de púrpura, ou do tecido púrpura, ou de tingir roupas com isso, com aquele pigmento que eles tiravam de molúsculos achados no mar Egeu. Alguns teólogos isso vai variar um pouco, mas alguns vão dizer que eles precisavam de 80 quilos desse molúsculo para tirar 1 grama desse tingimento púrpura para fazer a sua roupa. Aí você consegue mais ou menos ter a noção de quanto seria para você tingir uma capa ou uma roupa inteira de púrpura. E baseado nisso, o preço que seria você ter uma roupa púrpura. Então as roupas púrpuras eram muito caras. Apenas as pessoas muito poderosas e muito ricas, os governantes, que usavam esse tipo de roupa, não era qualquer pessoa. E em Tiatira é onde ela conhece o judaísmo, porque diferente de Filipos, aliás, a carta que o Enio abriu hoje aqui, é a carta aos Filipenses, que nasce na casa de Lídia. Possivelmente quem recebe e lê essa carta é Lídia, na casa junto com os presbíteros da igreja. Essa carta que nós começamos o culto hoje foi escrita para essa igreja que começou nesse dia, aqui. A carta aos Filipenses. Mas lá em Tiatira, ela conhece o judaísmo. Lá tem uma grande comunidade judaica. Existia uma grande comunidade judaica nessa época. Em Tiatira é lá que ela tem, então, esse encontro com o judaísmo. Agora, outras coisas que nós aprendemos desse texto, desse relato, é que ela era uma empresária de sucesso. Como que eu sei que ela é uma empresária de sucesso? Porque ela mexia com alguma coisa que hoje para nós seria a mesma coisa que vender diamante ou ouro. Para quem que você vende diamante ou ouro? Você vende para gente rica. Você vai tentar vender ouro para mim? Não vai rolar. Você vai tentar vender diamante para mim? Coitado de você. Então, com quem que ela mexia? Ela não mexia com gente igual eu. Ela mexia com gente poderosa, com gente muito rica. Então, ela só lidava com esse tipo de pessoas. Por causa disso, ela era muito rica. Da onde que você viu que ela é rica? O texto não fala que ela é rica. Ah, não. Quando ela convida Paulo e seus companheiros de viagem para ficar na casa dela, ela não tinha uma casa comum daquele tempo. Como que é uma casa comum daquele tempo? Uma casa comum daquele tempo era um quadrado. Ali era a sala, a cozinha, o quarto de todo mundo ficava junto no mesmo lugar. Algumas casas um pouquinho mais ricas tinham um quartinho de hóspedes. Um quartinho de hóspedes. Quando ela fala, venham ficar na minha casa, 4 pessoas, peraí, ela não tem uma casinha dessas pequenininha, ela tem servos e servas que vão cuidar desses convidados, e ela tem uma casa tão grande que quando o apóstolo Paulo e Silas saem da prisão, eles vão para a casa dela, porque a igreja se reúne ali. Então essa casa tem um átrio, que cabe provavelmente ali 50 pessoas, ou seja, nós poderíamos reunir a igreja lá. Então essa mulher é uma mulher muito rica. Agora, ela vai ter algumas coisas, algumas características que são muito importantes para nós observarmos nela. Ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa corajosa. E aquilo que talvez mais me chama a atenção é a coragem de Lídia nesse texto, que também não está escancarado aí para você e para mim. Mas quando você entende aonde ela está, fica muito claro. Porque apesar de ser lícito o judaísmo no Império Romano, todo o Império Romano, o judaísmo era uma religião lícita, você podia praticar o judaísmo. Contudo, não eram todas as cidades que você tinha a prática do judaísmo livremente, você era muito perseguido por ser judeu. Então você não praticava dentro da cidade, que é o caso aqui que nós acabamos de ler em Filipe. Por quê? Porque eles começam ali pregar dentro da cidade. Aí na hora que eles expulsam o demônio da menina, qual que é a acusação que eles levam o apóstolo Paulo e Silas e os outros seus companheiros diante dos magistrados? Esses homens estão anunciando ou
cultuando ou fazendo coisas que a nós, romanos, é proibido. Eles acusam eles de costumes judaicos que eles não praticavam. Então, apesar de o judaísmo ser uma religião livre, eles não eram bem recebidos em tudo quanto é canto, qualquer lugar. É por isso que Paulo não aceita e ele não acha judeus na cidade, por causa da perseguição. Por quê? Porque Filipos era uma cidade, militarmente falando, uma colônia romana, significa dizer que tinham postos militares ali, e que os ex-militares moravam em Filipos. Porque César dava para esses ex-militares algumas cidades para eles morarem, estratégicas, para eles manterem a paz daquela região. Então eles tinham isenção de imposto, aquela cidade era uma pequena Roma fora de Roma. Por causa disso, eles tinham pelo menos, a arqueologia vai nos mostrar que eles tinham pelo menos 2 templos de adoração ao imperador. Porque a adoração ao imperador era uma adoração que era uma demonstração de lealdade ao imperador. Se você não adorava o imperador, isso significava dizer que você era uma pessoa que praticava as coisas, que não estava preocupado com o bem-estar da sociedade, com a paz e a unidade da cidade. Você adorava outros deuses, você é uma pessoa, peraí, por que você não adora o imperador? Então, a adoração ao imperador era uma coisa que era mandatória. Você podia ter seus deuses e tudo, mas você tinha que adorar o imperador, porque isso trazia unidade ao Império Romano. A paz romana, a tão conhecida Pax Romana. Uma vez que você adorava, você era submisso ao imperador. Então, não existia uma chance de você se rebelar a ele. Uma vez que você não adora o imperador, peraí. Por que você não adora o imperador? Você quer causar algum tipo de rebelião? Não é sem motivo. Quando o apóstolo Paulo ele começa a andar pelo Império Romano, dizendo que existe um novo soter, que é uma palavra grega para salvador, porque esse título era um título dado ao imperador, ele era o salvador do império. Toda vez que Roma conquistava novos territórios, o imperador romano mandava os seus apóstolos, mensageiros, a esse local, para pregar o evangelho, as boas novas de César para essa região. Chegou aqui o evangelho do Salvador César. Então ali eles pregavam a paz romana. Quando o apóstolo Paulo começa a andar pelo Império Romano dizendo que existe um carpinteiro em Israel, e esse carpinteiro, ele é o filho de Deus, o que era considerado também, César, o filho dos deuses. E começa a falar que esse Jesus, esse carpinteiro, o rei dos judeus, como era conhecido, ele era o soter, o salvador do mundo. E eu sou o apóstolo dele, enviado dele, para pregar para vocês o evangelho, que é uma palavra grega também. As pessoas olhavam para ele e falavam, peraí, eu já ouvi essa história aqui, mas não é Jesus, é César, o Salvador. É César que tem o evangelho, é ele que veio trazendo a paz. Não. A verdadeira paz, ela vem do Filho de Deus, do Salvador do mundo, e dele é o evangelho verdadeiro. Não é sem razão que o apóstolo Paulo ele vai apanhar pra caramba. E não é pouco. Porque ele vem com essa mensagem, ele está querendo deturpar o império, ele está querendo causar uma guerra civil no império. É isso que ele está querendo fazer. Então, nós não achamos pessoas, judeus em Filipos por causa disso, porque eles eram perseguidos. É por isso que nós só temos mulheres nessa reunião de oração. O que vai nos mostrar e que vai nos falar muito de quem é Lídia. O fato de Lídia se associar com o judaísmo e com mulheres fora da cidade, dela dizer que ela acredita nesse Deus do judaísmo, que não é aceito na cidade, numa cidade de forte adoração ao imperador, cheio de militar, cheio de pessoas importantes no império, governantes. Lembre-se que ela só trabalha com essas pessoas, porque essas pessoas têm dinheiro para comprar o que ela vende. Então ela chega para essas pessoas, e ela fala, não, eu não vou. Vamos lá adorar no templo, vamos lá adorar o imperador. Não, eu não adoro o imperador, eu não adoro no templo, eu não adoro os deuses, eu adoro o Deus de Israel. E aliás, desculpa, amanhã eu não posso te atender, porque amanhã é dia de reunião de oração.
E ela sai para a reunião de oração. Como vocês acham que essa mulher era vista no meio da sociedade dela? Ela é uma mulher. E outra coisa que vai falar muito aqui para ela, se você se lembra um pouquinho do primeiro século, e até hoje ainda é assim, na sua grande maioria, quem lidera a casa? O homem. Isso vai dizer para nós, o que os teólogos vão nos dizer aqui, que provavelmente ela era viúva. Então ela lidera a sua casa, ela não tem marido. E ela é uma mulher que, apesar de ser viúva, e naquele tempo, a mulher, gente, naquele tempo era uma coisa terrível. Porque se seu marido morria, você tinha basicamente duas opções. Ou você se casava de novo, ou você caía na prostituição. Por quê? Porque você passava fome. Mulheres não trabalhavam como trabalham hoje. O negócio era difícil. Era muito difícil. Aliás, o dote do Antigo Testamento, que tinha que pagar para o pai, não era para o pai que estava pagando. Era em caso de alguma coisa acontecer com o homem e ele morrer, ou abandonar a mulher tinha alguma coisa para sobreviver. É por isso que tem que pagar o dote no Antigo Testamento. É Deus protegendo a mulher. Parece um negócio tão absurdo. Como assim pagar para a mulher, pagar para o pai da mulher, os camelos? É a mulher que está casando? Não, é para assegurar se caso acontecer alguma coisa com o marido. Deus está cuidando da mulher no Antigo Testamento, porque ela não tinha direito nenhum. Então, o caso da mulher é um negócio impressionante de difícil aqui. E aí, nós vemos essa mulher, Lídia, que lidera a sua casa, que é uma mulher empreendedora, num tempo em que as mulheres mal podiam trabalhar. Uma mulher que era riquíssima e vivia cercada de gente rica e poderosa. Apesar de tudo isso, essa mulher, ela não negocia os seus princípios. Ela não negocia com a sua fé. Essa mulher, ela se mantém na presença de todo mundo, das pessoas que ela faz o seu comércio, sem mudar de opinião ou de posição, por causa daquilo que ela faz. Ela aqui nos mostra a força do caráter e da coragem de Lídia e de quem ela era. E daquilo que ela paga para servir a Deus. Porque servir a Deus, para ela, poderia custar tudo. Tudo. Porque tudo que ela vende é só para essas pessoas que odeiam e que perseguem o judaísmo e que não aceitam aquilo que ela faz. Não obstante a isso, ela não negocia a sua fé. Muitas vezes nós temos negociado a nossa fé por muito menos. Nós temos nos envergonhado por muito menos. Nós temos nos calado por muito menos. Ela preferia perder tudo do que negociar a sua fé, do que abrir mão do seu Deus. Isso que ela nem tinha entendido ainda, a graça. Ela nem tinha entendido a graça. Porque ela tem um processo de conversão, que é o processo de conversão de todo pagão, basicamente. Ela sai primeiro do paganismo, porque ela nasceu no Império Romano, pagão. E o que é o paganismo? Já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir, vou relembrar você o que é o paganismo naquela época. O que é o paganismo? O paganismo é o seguinte, você tem os vários deuses para várias coisas. Então você vai nesse templo pagão, se você precisa de uma boa colheita, você vai no templo pagão e você vai lá e oferece naquele templo pagão a oferta que você tem que dar, sei lá o que você tem que fazer. Você adora aquele Deus daquela maneira que ele quer. Os sacerdotes determinam lá. E esse Deus agora ele é obrigado a te dar aquilo que você pediu, aquilo que você quer. Então, basicamente era assim que essas pessoas adoravam. Se você quer ter filhos, você vai lá nos deuses da fertilidade. E ali você, então, vai adorar os deuses e eles vão ter que te dar filhos. Então, esse é o paganismo, é uma religião de troca. Você vai dar o que os deuses querem e os deuses são obrigados a te dar o que você quer. O que não é muito diferente hoje, no século 21. Porque em muitas igrejas ainda, o paganismo é praticado. Você vem para a igreja, vem para cá, coloca o seu dinheiro aqui no gasofilácio e Deus vai ter que te abençoar. Aliás, vende aquele seu carro, traz aos pés dos apóstolos, aqui na igreja, dos apóstolos, Sherlon. Eu não sou um apóstolo. Você traz aos pés dos apóstolos.
E Ele vai ter que te abençoar. Ainda hoje tem muita igreja oferecendo paganismo no lugar de cristianismo. Eu sempre falei, continuo repetindo isso. Não se barganha com um Deus que não precisa de nada. Ele é Deus. Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele se contém. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa do que nós temos. Quando nós estamos chamados a ofertar, a dizimar, ou prestar qualquer coisa, ou dar qualquer coisa ao Senhor, não é porque Ele tem uma necessidade, é um privilégio. Nós damos como um privilégio, nós reconhecemos que Ele, dele e para Ele, são todas as coisas. Ele é digno, Ele é digno. Nós reconhecemos que não é a força do meu braço, é Ele quem abre a porta, é Ele quem me dá saúde, porque se Ele não me tirar da cama, nem da cama eu saio para trabalhar. É Ele que abre a porta do trabalho, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me dá inteligência. Lídia era rica porque o Senhor abençoava o trabalho dela. Você é próspero nessa terra, você tem trabalho nessa terra, porque o Senhor tem te abençoado, tem cuidado de você. É Deus. Tudo na vida do crente é graça. É graça. Mas ela vivia, então, nessa vida do paganismo. Toma lá da cá. Até que um dia ela entende, em Tiatira ainda, alguém lhe apresenta o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Testamento que eles tinham, que é o Antigo Testamento, o Deus do judaísmo. E eles entendem que existe um Deus no céu, que dá, que abençoa. Ela entende isso. Então, mas ele tem uma lei que precisa ser obedecida, porque senão ele vai se desagradar de você. Então ela entende que tem que viver para esse Deus e para agradar esse Deus. E ela se converte então ao judaísmo. Depois disso, ela chega e escuta da boca de um homem, o apóstolo Paulo, que falando, sim, esse Deus do judaísmo, Ele prometeu para nós que Ele enviaria o Messias, o Salvador, o Soter de todo o mundo. E esse Salvador, Ele nos salvaria dos nossos pecados, Ele nos libertaria da escravidão. E Ele fez isso. E o Salvador é Jesus Cristo. Esse Messias que nós temos esperado, nós judeus temos esperado por tanto tempo, Ele já veio, Ele já nasceu, Ele já morreu, mas Ele está ressuscitado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu sou testemunha, porque eu vi. Eu vi. E essa é a mensagem do Evangelho. Então ela fica maravilhada com a mensagem do Evangelho. E agora ela encontra a graça. Então, nós temos aqui dois caminhos comuns. Eu gosto de colocar dessa maneira. Nós temos dois caminhos comuns aqui. Para todos aqueles que não estão dentro da graça, nós temos dois caminhos comuns. Quais são esses dois caminhos comuns? Esses dois caminhos são representados pela fase da conversão de Lídia. Nós temos o primeiro caminho, que é você viver para você mesmo. Você buscar a sua própria felicidade. Aonde? Nas coisas desse mundo. Você procura satisfazer os desejos do seu coração nas coisas desse mundo. Nós somos a geração que mais se gastou em entretenimento na história. Contudo, nós somos a geração da depressão. Nós somos a geração do antidepressivo. Nunca se gastou tanto em entretenimento na história. E nunca nós fomos tão depressivos. Nós nunca fomos tão doentes como nós somos hoje. Então existe essa primeira, e a grande maioria das pessoas que vive assim. Eu vou viver aqui e agora. Por que aqui e agora? Porque eu só tenho aqui e agora, não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, não existe Satanás, não existe nada, nem ninguém. Eu vou viver aqui e agora, porque eu só tenho uma vida, então eu tenho que viver ela agora. Eu tenho que viver ela agora. Então se o seu casamento está indo mal, não, troca isso aí por um modelo mais novo que vai te fazer feliz. Ah, esse seu trabalho não está dando muito certo, e cara, joga isso fora, arruma outro. O seu negócio tem que ganhar dinheiro mesmo, porque você tem que ser feliz. Você vai comprar um carro, eu lembro até isso, até hoje, eu fui comprar um carro uma vez, o cara chegou para mim, eu até contei essa história para vocês já, né? O cara olhou para mim assim e falou assim, compra, você merece. Até, você tem uma ideia de como eu nunca esqueci isso. Eu falei assim, gente, que proposta mais satânica. Sai para lá, ô Satanás.
Essa é a filosofia desse tempo, e ele cutuca a gente, Satanás sabe disso, que a gente quer esse negócio mesmo, eu quero ser feliz aqui agora. Nós somos a geração que odeia sofrimento, que odeia passar por prova. Rapaz, estou passando num deserto. E aí você vai ouvir o deserto, mas esse deserto é mais um deserto de baiano. Eu costumo brincar, né? Não é? Aí os baianos brincam comigo depois. Eu tenho família na Bahia, então. Aí eu falo assim, é um deserto mais tranquilo, né? Um deserto com coqueiro, com mar e etc. Por isso que eu falo que é o deserto de Baiana, é um deserto mais perto da praia. Né? Não estou falando do deserto lá no meio do Saara, por exemplo, que não tem nada. É um deserto mais tranquilo. Porque nós somos a geração que não aceita sofrer. Nós não aceitamos sofrer. Perdão aos baianos, tá bom? Mas aí tem o segundo caminho comum, que é o viver para a religião. Muitas pessoas não querem viver para si mesmas, não querem viver para os prazeres da carne. Elas entenderam que existe um Deus no céu, mas então agora, existe esse Deus no céu, agora eu preciso então viver para esse Deus, e obedecendo a lei dele, porque eu preciso ganhar a aprovação dele. Eu preciso ganhar a aprovação desse Deus. E aí elas adotam a religião, que é a religiosidade. Aí eu não vou poder cortar o cabelo, eu não vou poder fazer a barba. E tem gente aqui essa noite que está em pecado, porque ela não fez a barba ainda. Né, Daniel? E a gente brinca, mas é muito sério isso. Às vezes as pessoas colocam esse jugo, esse fardo da escravidão da religião nas pessoas, e isso escraviza, isso mata. E aliás, a única coisa que esses dois caminhos vão levar é a morte. Os dois caminhos vão levar à morte. Mas existe um terceiro caminho, e esse é o caminho da graça. Esse é o caminho de Jesus. E esse é o caminho que o apóstolo Paulo vai pregar para Lídia, que é basicamente esse. Jesus veio, o Messias veio, o prometido veio, e esse prometido, ele viveu uma vida completamente abnegada. Ele não viveu para os seus próprios interesses. Ele se fez pobre, como aquilo que, mais uma vez, o Enio leu na sua carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Apesar de ser Deus, ele abriu mão da sua glória para viver, para ser o mais simples de todos os homens. Ele abriu mão dos seus interesses por amor a você. Ele é um homem que não vive para si mesmo, mas para o outro. Ele ama o próximo como ele se ama, que é o mandamento da lei. Mas na religião, ele ama a Deus perfeitamente. Não tem um momento na vida de Jesus Cristo que ele não ama a Deus como Deus deve ser amado. Porque esses são os dois mandamentos. Se você quer resumir toda a lei, todo o Antigo Testamento, você resume todo o Antigo Testamento em uma única palavra: amor. Mas que é isso, Rodrigo? O Antigo Testamento é só sangue. Se fosse para resumir, eu resumia um sangue. Não. Se você quer resumir o Antigo Testamento, tem uma palavra para o Antigo Testamento: amor. Se você quer resumir toda a lei do Antigo Testamento, Jesus resumiu: ame a Deus com toda a sua força, com todo o sentimento, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu ser. Ame a Deus assim. E ame ao próximo como você se ama. Você quer ir para o céu pelos seus próprios esforços? Você quer ir para o céu por obedecer ou por obediência à lei? Não é obedecendo aquela lista que está ali. Se você quer ir para o céu pelos seus próprios méritos, existe uma maneira, e a maneira é essa: ame perfeitamente como Deus ama, e você pode. Alguém se habilita? Você consegue amar o seu próximo como você se ama? Alguém aqui consegue? Nem a gente mesmo consegue se amar muito. Tem dia que até com raiva da gente a gente está. Eu nem vou entrar no mérito de amar a Deus. Porque não existiu um segundo na sua vida e na minha vida que você amou a Deus como Ele deve ser amado, como Ele espera ser amado. Nós quebramos o maior de todos os mandamentos. As pessoas não entendem. Por que alguém vai para o inferno? Por quebrar essas leis, quebrar isso, essas coisas absurdas do Antigo Testamento? Não. Você é réu de inferno por uma única coisa: você nunca amou a Deus como Ele merece e deve ser amado.
Eu nunca amei a Deus assim. Então todos nós somos culpados de quebrar o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus. Nós não amamos a Deus, nós não amamos os nossos irmãos. É por isso que para nós é impossível obedecer à lei. É impossível. Mas ele não. Ele obedeceu a Deus, ele amou a Deus. Jesus não tem um segundo na vida de Jesus que ele não amou a Deus como Deus deve ser amado. Não tem um segundo na vida de Jesus que Jesus não te amou, que Jesus não me amou, como a lei determina que ele ame. Jesus é o amor perfeito do Pai. Mas então, aí nós pensamos no resultado de tudo isso. Agora, então, ele foi exaltado por Deus. Então, Deus agora o exaltou. Sim, Deus o exaltou, mas não sem antes, como diz Isaías, moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando as nossas iniquidades, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então agora, esse homem que viveu perfeitamente uma vida de viver para o outro, de obediência a Deus, de amor a Deus, ele sofre. Por que ele sofre? Porque ele estava representando você e a mim. Porque ele estava sofrendo a justa condenação da lei, que devia ser colocada sobre nós, foi colocada sobre ele, para que nós pudéssemos viver aquilo que ele tem, o mérito que ele tem diante de Deus, para que os seus méritos fossem colocados sobre nós, e nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus, santos, limpos, purificados, livres de mancha e toda acusação, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Por causa dos méritos de Jesus, nós fomos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Pela graça. E é esse o evangelho que Lídia escuta. Essa é a mensagem que Lídia escuta. Então não tem nada, não sou eu. Não. O que eu preciso fazer? Creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, e você vai ser salva. Eu creio. Eu creio. E ela é batizada. E a vida dela é transformada. Mas ela entende uma coisa, e tem uma palavrinha que eu queria destacar aqui. Essa palavrinha aqui, proseco, uma palavrinha em grego, que é muito importante nesse texto. Se você tiver com a Bíblia aberta aí no versículo 14, parte B. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. O Senhor abriu o seu coração para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Essa palavrinha proseco, ela significa, ela pode ser traduzida, e ela é traduzida em outras partes do Novo Testamento, com a palavra com a noção de devoção, de atenção, de atração, ao ponto de ser uma coisa que te atrai, que causa devoção a tal ponto de ser um vício na sua vida. Quando então Lucas escreve aqui, o Senhor abriu o seu coração para ela atender a mensagem. Se eu pudesse traduzir essa, à luz de todo o contexto, eu traduziria um pouquinho diferente do que a NVI traduziu. E eu traduziria assim: o Senhor abriu o seu coração para ela ver a beleza do Evangelho. Quando ela escuta tudo isso, ela vê a beleza do Evangelho. Ela é atraída pela beleza do Evangelho. O Evangelho chama a atenção do coração dela, como nada nunca chamou a atenção dela antes, ao ponto de causar devoção. Eu quero isso para a minha vida, eu quero entregar minha vida para isso. A vida dela é transformada. É isso que esse texto, é isso que Lucas quer nos dizer nesse versículo. Que quando ela escuta o Evangelho sendo pregado, quando Deus abre o seu coração, ela é atraída, a sua atenção é completamente voltada. Tudo mais perde para ela o significado. Agora ela coloca, ela entende, ela vê a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho. E por que isso aqui é importante? Por que eu traduziria como beleza? Porque Lídia, perdão, gente. Porque Lídia era uma mulher acostumada com a beleza. Era uma mulher que ela vendia roupas bonitas para pessoas bonitas. Ela era uma mulher que estava acostumada a andar no meio de pessoas bonitas. A beleza era uma coisa que era o dia a dia de Lídia. Mas no dia que ela entende, que ela vê o Evangelho,
todas as outras belezas perdem o seu valor para ela. Porque agora não tem mais nada tão bonito quanto o Evangelho. É o Evangelho. A beleza que atrai os olhos, que chama a atenção do coração, é a beleza do Evangelho. A devoção da minha vida já não é mais a beleza da púrpura, é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho. Ela encontra a beleza que está acima de toda a beleza. A beleza de Jesus Cristo. A beleza de Deus, refletida e revelada pelo Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta para você é: qual beleza tem cativado o seu coração? Qual beleza tem cativado os seus olhos? Porque muitos de nós somos cativados pelo poder. É o poder que me atrai, é o poder que me chama a atenção, é o poder que eu me devoto para ter. Eu anseio em ter poder, uma posição de poder. Outros são atraídos pelo dinheiro. Esse é muito comum aqui. Não aqui, na Penuel, né? Isso aqui é mais para o outro lado. Aqui na Penuel não tem ninguém assim. Que tem, e tem muito mais do que precisa até. Mas por mais que tenha, mais quer. Mais tem, mais quer. Porque é o dinheiro é a beleza que chama a minha atenção. O dinheiro é aquilo que me atrai. O dinheiro é aquilo que tem a minha devoção. O dinheiro é aquilo que chama e atrai a minha atenção. É a beleza que tira o meu fôlego. Outros são atraídos pelo sexo, pela pornografia e tantas outras coisas. Olham no corpo do homem e da mulher, o quê? A beleza que atrai os olhos e que tira o suspiro do coração. É por isso que é tão difícil, muitas vezes, as pessoas que se associam a essas práticas, saírem dessas práticas, porque aquilo é aquilo que enche os olhos, o coração, tira o suspiro da palpitação. Por quê? Porque é a beleza que atrai. Mas no dia que nós encontramos a beleza do Evangelho, todas as outras belezas perdem o seu valor. No dia que nós encontramos a beleza do Evangelho revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor, todas as outras belezas, elas perdem o seu brilho. E agora nós somos transformados pela beleza, que é a única beleza que realmente pode nos transformar, a beleza do Evangelho de Cristo. E nós somos atraídos com correntes de amor. E aí nós olhamos o Evangelho, nós lemos a Bíblia, nós vamos tendo conhecimento desse Senhor. E conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, e você já deve ter tido essa experiência, e você lê um texto, e você tem aquela sensação, uau! Aí você lê um pouco mais, e você vê, uau! E a beleza do Evangelho vai sendo revelada para você dia após dia. E aquilo vai enchendo o seu coração, como nada mais no mundo enche. A beleza do Evangelho cativou os seus olhos, o seu coração. E essa é a beleza que vai transformar a sua vida. Então Deus abriu o coração dela. Isso aqui é muito importante, tocar nesse assunto, apesar de nós estarmos numa igreja em que vocês conhecem muito bem a nossa teologia, mas é muito importante nós enfatizarmos isso. Deus abriu o coração de Lídia. Não foi por causa da sua inteligência, não foi por causa da sua riqueza, não foi por causa da sua coragem, não foi por causa da sua devoção, não foi por causa de nada encontrado nela. Deus escolheu soberanamente abrir o coração de Lídia para que ela pudesse ver, enxergar, entender a pregação do Evangelho e ser transformada pela beleza do Evangelho de Cristo. Salvação é uma obra exclusiva do Senhor. A salvação pertence ao Senhor, como disse Jonas, como diz o Apocalipse. A salvação é uma obra de Deus, é Ele que abre o coração. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, mas o apóstolo Paulo não tem o poder de abrir o coração de ninguém. O Rodrigo não tem o poder de abrir o coração de ninguém. Nenhum pregador tem o poder de abrir o coração de ninguém. Nós somos apenas anunciantes da verdade, das verdades do Evangelho. Quem abre o coração e converte pecadores é Deus. Não somos nós. Salvação é uma obra do Senhor. Nós encerramos no versículo 15, que diz que
ela chama eles para estar na sua casa. Ela chama eles agora, vem para minha casa. Se vocês me acham digna, se vocês me acham crente, vem para minha casa. Antes, Lídia vivia para ela mesma, para os seus desejos, para a sua satisfação pessoal. Ela usava o que ela tinha por benefício próprio dela e da casa dela. Mas agora, o Evangelho transformou a sua vida e a maneira com que ela lidava com os seus bens. Uma vez que agora o Evangelho entrou, agora ela mudou completamente como ela lida com o dinheiro e com os seus bens. Ela entendeu que tudo é graça na vida dela, que tudo que ela tem pertence ao Senhor. Agora, o que antes ela fazia com o seu dinheiro, o que antes ela fazia com o seu business, com o seu negócio, ela exportava beleza e roupas finas para o mundo. Agora ela quer usar a sua casa, o seu dinheiro, os seus dons, o seu talento, para exportar a beleza do Evangelho para o mundo. Ela não quer mais exportar beleza de roupas finas. Ela quer exportar pés formosos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a tua glória, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania, o teu Evangelho. Ela quer que o mundo conheça o Evangelho, a beleza do Evangelho que alcançou a vida dela. Que Deus nos dê graça para sermos canal de bênção, para que nós venhamos a ser como Lídia e usar os nossos talentos, o nosso dinheiro, usar os nossos dons, aquilo que Deus nos deu, para exportar a beleza do Evangelho para aquelas pessoas que precisam. Amém?